Galera, chegou a temporada número 4 de Fortnite e além de novas mecânicas, novos conteúdos, ficou bem interessante pra gente que cobre hardware e tecnologia de games, porque tem uma mudança gigantesca, ou na verdade não chega a ser uma mudança gigantesca, porque já tava na temporada 3, só que a Epic ainda não estava usando. Desde a temporada 3 nós já tínhamos o uso do novo motor gráfico da Unreal Engine no Fortnite, mas a Epic ainda não tinha soltado as suas manguinhas, não tinha esticado os seus bracinhos e não tinha aproveitado os recursos do novo motor. E a introdução da temporada 4 foi o momento em que a empresa enfim decidiu pôr em ação seus novos truques, e o resultado é bem bacana. SSD Kingston NV1. Acelere o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, o que são as tecnologias que estão chegando na temporada 4 de Fortnite? Alguns de vocês já tiveram uma palhinha do que é isso. Ele estava naquela demonstração do Matrix, que foi lançado há um tempo atrás para consoles da nova geração, também chegou para PC, rodou mal no PC de muita gente porque era bem pesado, mas sim, aquilo era já uma tech demo do que seria a Unreal 5 e seus novos recursos. Só que é interessante agora ver isso no Fortnite, porque agora a gente está vendo isso implementado em um game que, bom, é o carro-chefe de receita da Epic, então eles precisam que funcione bem, mas também uma prova mais definitiva do quanto esse motor gráfico, essas tecnologias conseguem lidar bem com um cenário de mundos muito grandes. Era um dos destaques naquela tech demo do Matrix, porque você se deslocava pelo mapa super rápido, você conseguia ver grande quantidade de detalhes, via ray tracing, via geometria, via muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o motor aguentava, principalmente quando você se deslocava pelo mapa super rápido voando, ele conseguia manter a consistência. E Fortnite é um desafio e tanto. Eu sei que a Epic ter conseguido fazer ele rodar até num Switch faz parecer que ele é um jogo fácil, mas na verdade ele tem muitos jogadores e principalmente ele tem muita física. Ele é extremamente difícil de ser rodado em hardwares de entrada, justamente por conta dessas dificuldades dos Battle Royale e de seus grandes mapas e geometria e tudo mais. O Unreal 5 vai introduzir um conjunto principal de duas tecnologias que vão ser bem importantes nesse vídeo. Nós estamos falando do Nanite, que é para você fazer geometria, então o Unreal 5 lida muito melhor com grandes quantidades de vetores e torna possível você ter geometrias mais complexas. E o motor é muito bom também em descartar a geometria que não vai estar visível para o jogador. Então o resultado é que nesse recurso você consegue ter objetos mais complexos, com mais vetores, mas ao mesmo tempo você tem um bom nível de performance porque ele é muito eficiente em otimizar os vetores que estão realmente visíveis e precisam ser renderizados. E o segundo recurso é o Lumen. Aqui nós estamos falando de iluminação global. Um dos focos da Unreal 5 também é criar mundos complexos com luz interagindo entre os objetos. A gente nem está falando necessariamente de ray tracing nesse momento, mas a capacidade de você ter cenários bastante iluminados, efeitos de luz, oclusão de ambiente, volume e tudo mais em ação. E sinceramente, assim que vocês abriram Fortnite, talvez vocês tenham notado, porque o jogo tá muito bonito, especialmente quando você coloca em qualidade épica e pode jogar em altas resoluções. A gente tem um resultado muito bacana, especialmente em hardwares high-end, você tem um resultado bem impressionante. A sensação é que o jogo realmente ganhou muito mais volume e definição, e tudo isso é mérito da Unreal 5. Bom, primeira coisa que vocês precisam para poder aproveitar as novas tecnologias é trocar pro DirectX 12. Então, antes, na temporada 3, nós tínhamos basicamente o jogo sendo feito em DirectX 11 e o DirectX 12 sendo chamado de modo beta do jogo. A gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre isso, porque algumas placas tinham muita dificuldade de rodar o game em DirectX 11. Era o exemplo, por exemplo, das Intel Arc, que normal, é uma nova linha de placas de vídeo que chegou recentemente, otimizou primeiro para APIs modernas e ainda tem que dar umas melhoradas em APIs mais antigas. E as Radeon, que eu não consigo inventar uma desculpa por que elas não rodam bem APIs antigas, tipo, eles já faziam placa de vídeo quando o DirectX foi inventado, basicamente, e eu não sei por que elas rodavam mal o DirectX 11. A gente tem um vídeo só sobre isso, que era o desempenho ruim das Radeon em DirectX 11, e Fortnite foi um dos focos naquele vídeo, e realmente ele rodava melhor em DirectX 12, só que DirectX 12 era um beta do Fortnite e rodava com muito stuttering, não era legal. Agora inverte a situação, a gente já vai falar dos nossos resultados em performance, mas com a Unreal 5, o foco é o DirectX 12 e as suas novas tecnologias, enquanto que o DirectX 11 tá lá mais como modo legado, digamos assim. Se você tem um hardware que por algum motivo tem problema em DirectX 12 ou teve algum problema, né, a API nova, você tem a API antiga para rodar o jogo, mas a gente não recomenda usar ela, como a gente já vai comentar. Mas então, liguei DirectX 12, peguei minha RTX 3080
e um Ryzen 9 3900 XT, fiz uns testes iniciais lá em casa, liguei tudo em 4K, liguei Ray Tracing e tive só 30 FPS na 3080. Ficou pesado o Fortnite se você quiser ligar todas as tecnologias, mas não é novidade, tá? Na temporada 3, se você ligava Ray Tracing, ligava tudo, em DirectX 12 era muito pesado e era muito pior, porque como vocês podem ver, ele roda 30, mas roda 30 aceitável, ok, não tá dando tanto stuttering diferente do que acontecia na temporada anterior. E aí entra em ação a primeira tecnologia pra gente dar uma olhada. Nós temos o Super Resolução Temporal, que é muito parecido com... O conceito é basicamente o mesmo do DLSS e do AMD FSR. Você renderiza numa resolução menor, aumenta para uma resolução maior final. Com esse recurso, a gente consegue economizar desempenho. Então eu fiz o teste, consegue economizar recursos do sistema e alcançar mais desempenho. Eu testei primeiro, nativamente ele estava rodando ali uns 30. Eu habilitei ele no modo que seria o qualidade, digamos, ele faz a mesma lógica do qualidade, performance equilibrado do FSR e do DLSS. E 71%, acho que é, de escala de resolução, ele caiu para 15 FPS e eu não sei o que acontece, porque isso aconteceu, mas de alguma forma, de algum jeito, essa super resolução temporal não deu boa. Mas assim que eu habilitei o modo que é o recomendado, porque eu tô fazendo os testes em 4K, que é a resolução em 50%, nós tivemos um incremento para 45 FPS. Ou seja, subiu de 30 para 45, né? Na verdade, ali de 25 para 45, ou seja, quase o dobro de performance. Então, realmente um salto de desempenho legal. E principalmente, se você dá um zoom entre como era a resolução nativa em 4K versus como ela ficou com o nosso filtro ali, você vai ver que lado a lado tá bom. Eu espero que a Epic coloque novamente o DLSS e, inclusive, também traga as tecnologias como o FSR e o Intel XeSS, que, afinal de contas, são otimizadas para hardwares de Radeon, Intel Arc e NVIDIA GeForce, mas enquanto elas não vêm, o próprio motor do jogo tá fazendo um bom trabalho nesse lance de super resolução, tá conseguindo entregar um resultado final bom com um incremento de qualidade, então não tá com pressa, mas seria legal ver o FSR e principalmente o DLSS de volta ao Fortnite. Agora olhando alguns dos nossos outros testes. Eu tentei fazer um comparativo, dando uma olhada em como o jogo escala, tanto em qualidade gráfica quanto em performance, indo desde o Ultra até a qualidade baixa. Na verdade, o jogo chama de épico, né? Não é Ultra. Então, começando pelo épico, agora todos esses testes usam a super resolução para buscar performance. Então, nós temos aqueles 45 FPS em Ultra e o jogo realmente tá muito bonito. Reduzindo para o alto, subimos a performance para a faixa dos 60 FPS. Já é perceptível uma perda de qualidade em relação ao que tínhamos no Ultra, mas se você vê uma versus a outra, acredito que o balanço está em favor do alto pelo ganho de performance. Apesar de ele não ser tão bonito quanto o Ultra, o ganho de performance é bem-vindo. Qualidade média, a gente tem um impacto grande na parte visual, mas a performance sobe para 78 FPS. Bastante coisa. E por fim, quando a gente vai para o baixo, aí realmente nós temos 101 FPS. Vocês vão começar a perceber que a 3080 está oscilando o uso, então na verdade o meu Ryzen 9 tá parando em 100 FPS. Então nós temos realmente um balanço em que eu acho que no segmento high-end o custo-benefício tá no alto, apesar que o Ultra entrega uma diferença legal em gráficos, enquanto que o médio provavelmente é onde você deve parar. Se você tá indo pro baixo, provavelmente você precisa de um upgrade de hardware. Mas a gente já vai comentar mais de performances em hardwares de entrada. Eu desliguei o Ray Tracing e o impacto não foi tão grande. Então, por exemplo, o Ultra continua rodando a 45 FPS de média, o alto continua rodando a 60, o impacto começa na qualidade média, que passa a rodar 84, mais ou menos FPS, enquanto que o baixo vai para 110 FPS. Detalhe, vê como o Ray Tracing aumentou 10% a performance o teto do meu processador. É bom lembrar que o Ray Tracing impacta também em processador, não só em placa de vídeo. Então o gargalo do meu processador passou a ser 110 FPS. Antes ele estava travando nossos testes a 100 FPS. Também um resultado não muito bom para esse Ryzen, que é de uma arquitetura um pouco mais antiga, né? É baseado em Zen 2, mas que inclusive eu tenho alguns replays salvos de como eu jogava anteriormente. Na temporada 3 eu tinha um teto ali na faixa dos 160 FPS e agora ele tá batendo em 110 FPS. E eu não fiz essencialmente nada, exceto updates de hardware e do Windows nesse intervalo. Qualidade gráfica mais ou menos a mesma, então realmente impactou. Tá pesadinho rodar esse game em altas taxas de quadro. Ok, e o que são esses recursos gráficos que eu tô ganhando com o Lumen e com o Nanite? Então, na parte de geometria, agora a gente tem objetos muito mais complexos sem muito peso no hardware. Então, ao longo dos gameplays tem muita construção, muita pedra, muita montanha, tudo isso tem formas geométricas com bastante formas e que entrega realmente, tá conseguindo segurar bem a performance. É muito perceptível o quanto esse novo mapa tem muita grama e vegetação. Esse é o tipo de coisa que a gente não via a Epic soltar as manguinhas tanto assim, soltar tanta coisa no mapa, porque é muita geometria, muita coisa a mais para lidar e realmente o motor gráfico parece estar levando isso
isso muito bem e a gente nota muito quando troca do DirectX 11 para o DirectX 12, como eu já vou comentar mais para frente, principalmente em hardwares de entrada. Então realmente eles estão conseguindo fazer muito mais geometria, estão conseguindo deixar os mapas muito mais complexos. Isso é muito bonito, especialmente quando a gente está andando em partes de vegetação. Na cidade também dá para ver como tem como a vibe tá meio medieval desse cenário novo, ele tem muita pedra, muita coisa realmente irregular que fica bom, mas eu acho que é mais perceptível quando você tá andando no mato, que tem muito mato e tem muita flor e muita grama e muita vegetação, que antes a Epic não ia tão pesado, até porque o jogo precisa rodar em taxas altas porque ele é competitivo. Na parte de iluminação o jogo brilhou e a gente consegue ver como o Lumen entrega resultados muito interessantes. À medida que a gente vai trocando do alto pro médio, pro baixo, você vê o Lumen sendo habilitado e desabilitado e ele faz muita diferença, especialmente em cenários internos. Eu vejo a troca de iluminação funcionando de forma muito perceptível e dando muito volume e peso para as cenas. E até a luz de forma dinâmica trabalha muito bem, com ou sem Ray Tracing. Então, às vezes, por exemplo, tem uma captura em que eu estou usando a qualidade média e eu não estou com o Ray Tracing habilitado, e ainda assim eu tenho um resultado muito interessante dentro de uma sala em que tem ali uma vidraça, uma janela aberta, e você vê a luz correndo pelo cenário e você vê como o motor lida muito bem com essa iluminação externa e sabe distribuir ele de forma a ser realista. A maior parte do tempo eu tive esses resultados positivos. Eu tive só um momento ali que eu vi rodando no Xbox Series X, deu pra ver esse motor não sabendo lidar muito bem com a sombra e a iluminação de algumas formas. O resto do tempo eu realmente estou bem impressionado com o que esse motor, o motor da Unreal 5 e o Lumen são capazes de entregar. Algumas das capturas que a gente tem são muito bonitas mesmo, especialmente na transição entre ambientes internos e externos, em que a gente vê a variação de luz acontecendo, mas realmente é o momento em que eu vejo o maior impacto junto com a geometria, mas é principalmente a iluminação que traz uma diferença bastante grande. Em parte de gráficos, em parte de performance também impacta, mas ainda assim eu acho que tem um balanço muito positivo em a queda de performance versus o quanto está ganhando de gráficos. Diferente daquelas situações em que você aumenta a qualidade gráfica e parece que nada está acontecendo, só os FPS estão caindo, eu vejo uma progressão. Há uma queda de performance, mas há um incremento de qualidade gráfica bastante notável ao longo dos testes, à medida que a gente troca essas configurações. Mas tudo é bonito. Quando você tem hardware high-end, realmente é só tocar no Ultra e ser feliz, mas a dúvida é, e como ficou a situação dos hardwares de entrada? Aqui que é bom a gente ver como mudou a questão do DirectX 11 versus 12. Então eu fiz os testes com o nosso indefectível PC baratinho, então ele é baseado num Core i3 10105F, processador de 4 núcleos e 8 threads, que é bom, mas também não tá sobrando tanto assim, e uma GTX 1650. Começando o teste olhando primeiro pro Core i3, coloquei a qualidade gráfica no modo lixoso e jogamos com o DirectX 11 e 12 na qualidade mínima disponível. E aqui a gente já vê uma diferença bem perceptível em favor do DirectX 12 e da nova tecnologia da Unreal. O jogo rodou a mais de 150 frames em DirectX 12 com um nível de estabilidade bem interessante. Fortnite já costuma dar stuttering, é um jogo, como eu disse, muita geometria, muita física, mapa grande, muito jogador, dava stuttering. Vocês vão me ver reclamando todo vídeo que eu testo Fortnite. Mas ele rodou bem num Core i3 a mais de 150 FPS. E quando a gente troca pro DirectX 11, ele roda muito mal. Ele roda já na casa de uns 100 a 120 FPS, então nós temos uma perda na média, mas tem momentos de muito stuttering para baixo dos 100 FPS. Então realmente o motor novo tá usando muito bem o DirectX 12 e tá otimizando muito bem esses hardwares de entrada. E agora olhando para outra ponta, a gente ligou a configuração no médio em Full HD com a super resolução ali trabalhando no modo que seria equivalente ao qualidade, esperando ali a 70% de escala de resolução. Aqui sim a gente vê como a Nanite funciona, porque na qualidade média a gente tem já uma boa quantidade de geometria na tela e a GTX 1650 ela rodava uma média de 90 FPS, tancando tranquilaça a grande quantidade de geometria na tela, entregando ótimos gráficos e um bom nível de gameplay. A gente troca pro DirectX 11 a coisa fica bem complicada. Então a gente passa a ter muito stutter, então começa a dar muito engasgada no gameplay, e outra coisa, o Core i3 começa a ficar sobrecarregado. É notável como tem trechos abaixo dos 60 FPS, aqueles momentos que eu elogiei de grama e vegetação, dá pra perceber que o jogo lida mal e a GTX 1650 não tá a 100% de uso, diferente de como ela tava no DirectX 12. Ou seja, tá tendo gargalos aqui e muito provavelmente a geometria complexa do mapa em DirectX 11 não tá conseguindo rodar bem nesse nosso hardware de entrada. Isso atesta realmente como a Unreal 5 lida muito bem com novas APIs, novas tecnologias e dá conta de geometria em grande quantidade, comparado com o que seria rodar em tecnologias anteriores como o DirectX 11. Então realmente é um dos testes mais interessantes, mostra como esse motor evoluiu. E por fim,
Vamos socar a bota nos hardware mais tristão do Adrena e vamos colocar em ação nossos gráficos de entrada. Então, para quem tá preocupado que a nova temporada vai ferrar com o seu hardware de entrada, continua lá disponível a terceira API, que seria o modo performance. Ele deixa o jogo bem triste. Ele realmente dá uma zoada. Ele fica, não tô passando bom, fica com um visual, na verdade, muito parecido com o que o Switch faz. O problema é que o Switch faz tudo isso e ainda por cima tá travado a 30. Então, pelo menos a gente consegue uma taxa de quadros melhor. 5600G, começando com o DirectX 12, qualidade mínima, ele roda na faixa de uns 45 FPS, rodando relativamente estável. E em DirectX 11 ele cai para a faixa de uns 40 FPS em qualidade mínima. E é legal, o modo performance ele voa, ele entrega mais de 150 FPS. Então, até o gráfico integrado dele ele sobra para uma taxa de quadros elevada. Esse resultado foi tão bom que eu quis revisitar o 3200G, que é um processador bem de entrada, mas eu sei que tem uma galera que tá nele ainda, às vezes até combinado com placas de vídeo. Aí a coisa não foi tão bem não. Então, mesmo no modo performance, tentando aliviar a vida dele, a Vega não foi o limitador dos nossos testes, foi realmente os 4 núcleos e 4 threads do 3200G que rodaram uma média de 100 FPS, até um pouquinho mais em alguns momentos ele consegue, mas ele também tem quedas e stutterings, e mostrando que se você tem um processador de 4 núcleos, 4 threads meio antiguinho, se ele não for com um bom nível de performance, você pode ter problemas. Então a galera que tá nos Zen da primeira geração, quem sabe um Core 5 de gerações muito antigas, você pode começar a ter um pouco mais de engasgo mesmo usando o modo performance. Então ele tá pesando em processador um pouco mais, até porque, como eu comentei, meu Ryzen 9 rodava a 160, mesmo que eu desligue o Ray Tracing, ele tá rodando a 110. Ele deu uma sentida no processador, mas ainda assim, mesmo modelos de entrada consegue algum grau de qualidade, mas você precisa ter um nível ali que é, por exemplo, a partir de um Core 3, 10100, ou se você tiver um AMD, provavelmente você vai ter esse nível de performance a partir de um Ryzen 5 4500. São processadores de R$500, não são modelos caros, mas processadores mais antigos, com menos núcleos e threads, talvez não estejam rodando tão bem assim. Agora um clássico, que é até meme na internet, que é o famoso jogador jogando no Ultra versus jogador jogando no baixo, ficou bastante verdade. Se a gente olha um comparativo do jogo no Ultra e no muito baixo, você vê como é muito mais fácil ver outros jogadores. É porque quando tira a grama, principalmente do cenário, reduz a qualidade das texturas, fica mais fácil de visualizar os outros jogadores, bem evidente nesse comparativo aí lado a lado. E para fechar aí as nossas impressões, o nosso gameplay com o Xbox Series X, ele rodou em 4K 60 frames, entregando um nível de qualidade muito próximo do PC, inclusive com aqueles efeitos de reflexo na água e tudo mais, que a gente percebe. Acontece tanto no PC como no Xbox Series X. Você às vezes está vendo na água, você vai ver o reflexo, feito via Ray Tracing, ele tem menos qualidade, aí você vai balançando a câmera, você vai perceber que surgem formas mais bem definidas dentro da água, aí tá entrando em ação o Space Screen Reflections. Os reflexos de espaço de tela, que é quando o que você tá vendo, tá refletido de ponta cabeça na água. E quando você baixa a sua câmera, como não tem mais aquela parte de cima de referência, ele tem que só usar o Ray Tracing, e aí a gente vê que o Fortnite não tá pegando muito pesado. Então, acredito que justamente pela necessidade de manter a performance em um game competitivo, as formas que são refletidas via Ray Tracing têm uma definição bastante baixa, uma resolução bem ruim, provavelmente resultado aí de focar em não forçar demais a qualidade gráfica e o número de traços de raio que você tá fazendo para tentar entregar uma definição constante. Isso aparece em alguns reflexos também que a gente observa ao longo do nosso gameplay. Às vezes você vai perceber que reflexos ou brilhos estão meio pontilhadinhos, que é um indicativo de que não são tantos os traços que estão sendo feitos. Então é o resultado parecido de quando você roda um benchmark de Ray Tracing, ele começa com uns pontinhos até começar a formar a imagem de forma mais definida, é porque você ainda está fazendo poucos traços, fazendo traçamento de poucos raios, e aí o resultado é esse pontilhamento esquisito em reflexos e iluminação. É porque tem que ir devagar. Eu acredito que a Epic não quis forçar muita barra nos hardwares e na quantidade de traços de luz que ela ia fazer, até porque ela deu duas opções de Ray Tracing, de sim ou não, acelerado por hardware. São só essas configurações. Podiam ter dado uma granularidade maior de quantos traços a pessoa, quem tem um hardware aí, uma RTX 4090, poder mandar muito alto, quem tá numa, sei lá, uma RX 6600, pegar leve para você ter uma granularidade melhor nas configurações. Agora, o Xbox Series X também pode ser rodado no modo performance, então ele vai buscar 120 frames e impacta na qualidade gráfica principalmente. A gente vê como ele já sai de um nível que era próximo ao épico e ao alto do PC, começa a trazer algo mais entre o alto e a configuração média do computador.
Ainda mantém especialmente uma alta resolução, mas a gente vê que os efeitos gráficos já são mais modestos comparado com aqueles disponíveis quando você jogava com o jogo mirando 60 frames. E é claro que o queridinho do Adrenaline tinha que ser testado, nós demos uma olhada no Série S, ótimo dispositivo aí para quem quer um videogame, quer jogar os games da nova geração pagando pouco, e ele se sai bem. Então no modo 60 FPS ele entrega uma boa qualidade gráfica, eu acho algo viável ali próximo do alto do PC, lembrando que pra gente testar em altas taxas a gente não consegue em 4K 120 frames, por causa da nossa placa de captura a gente tem que fazer essas capturas em 1440p a 120 frames. Então qualidade alta, ele se sai super bem mirando 60 frames, e quando a gente traz pro modo 120, aí a gente sente um impacto maior. Ele já tá indo em direção do médio, mais ou menos, do médio pro baixo do que a gente teria no PC, e principalmente eu vejo que a definição da imagem já não tá mais tão legal, a resolução já não tá mais tão alta. É bom pra quem quer jogar competitivamente, mas eu já começo a achar que o gráfico não fica tão legal, mas depende do que você tá focando. Quem tá querendo jogar competitivamente, esquece esse lance de gráficos bonitinhos, foca na taxa de quadros alta, mas se você quer um balanço entre os dois, eu acho que o Série S no modo 60 FPS entrega um bom gameplay e também entrega uns gráficos ainda bem bacana. Bom, galera, esses foram todos os nossos testes com sistemas múltiplos PCs, consoles também na conta. Então, o resultado, assim, na minha opinião, eu gostei muito do que a Unreal 5 entregou aqui. E tô mais convencido em ver isso agora no Fortnite do que na tech demo do Matrix. Porque uma coisa é você fazer uma demonstração isolada de um game que a galera não vai jogar, vai só brincar um pouquinho e fazer outra coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar um carro-chefe de receita da companhia e aplicar um gráfico mais pesado, sabendo que você tem uma base instalada que vai desde o PC dos sonhos Adrenaline até o Nintendo Switch. Então eu tô muito convencido em como realmente a Unreal 5 tanca fazer gráficos e mundos complexos e mundo aberto com muita geometria e entregar resultados gráficos que vão desde eu preciso rodar no 3200G seus gráficos integrados até realmente gráficos deslumbrantes que até uma 3080 roda suando. E o resultado realmente, galera, é perceptível o quanto Fortnite na temporada 4 é melhor graficamente do que era na temporada 3. E eu não tô nem falando dos gráficos topo de linha. A 1650 em qualidade média em Full HD tá entregando gráficos muito melhores do que ela tinha disponível quando jogava antes aí na temporada 3. Para mais testes longos como esse, muito benchmark e boa sorte pro Marlon na edição, porque também tem bastante coisa pra por aí. Eu não estou suportando mais. Assina o canal pra vocês saberem quando a gente fica sofrendo, mas pelo menos os gráficos são bonitos. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.